Você já utilizou de magia para realizar um desejo seu, mas acabou sem querer querendo invocar o demônio e ele possui o corpo de uma pessoa? Porque eu, pessoalmente, nunca fiz isso. Mas Obsessão é um filme exatamente sobre esse tema. O diferencial desse filme é que invocar o demônio nem é a pior parte. A pior parte é que o cara que sem querer invocou o demônio é uma pessoa tão horrível que ele faz o demônio parecer legal. Você fica com dó do demônio que tem que conviver com esse ser humano deplorável. Ou seja, sim, esse é mais um daqueles filmes com a lição de moral. O verdadeiro monstro é o ser humano. Uma lição de moral que nós fãs de Scooby-Doo sabemos já há muito tempo. O ser humano é muito pior do que o demônio. Mas caso você não saiba disso ainda, venha comigo analisar Obsessão. Bear é o rapaz mais bunda mole que já pisou na terra. Ele é o seu típico cara bonzinho, sensível, tímido, sabe? Criado pela avó, o drink favorito dele é pinha colada. Ele deve ser daqueles cara que borrifa o perfume no ar e atravessa a nuvem de perfume pra se perfumar. Ele é aquele cara que toda mulher reza para que nunca goste dela, porque ela sabe que vai ter que escutar esse cara reclamando de friendzone. E o Bear trabalha numa loja de instrumentos musicais com mais 3 amigos, o Ian, a Sarah e a garota por quem ele é secretamente apaixonado, a Nick. E eu acho que a parte mais sobrenatural desse filme é como que essa loja que tá sempre vazia tem tudo isso de gente trabalhando. Daí se liga nessa merda. O Bear pede ajuda pro Ian pra ele confessar os seus sentimentos para a Nick, como se eles tivessem 14 anos de idade. E claro, o Ian diz pro Bear não fazer isso em hipótese alguma. Afinal de contas, o Bear nunca nem paquerou a Nick. Sim, ele acha uma ótima ideia chegar nessa mulher que ele nunca flertou, nunca paquerou, nunca deu uma piscadela de olhar e confessar os seus sentimentos como se ele estivesse num anime shoujo. O cara acha que ele é o Kimi Todoke. Só que naquela noite um terrível acidente acontece. Quando ele chega em casa, ele se depara com a sua gata morta. E a primeira reação dele é olhar pra gata e falar: meu Deus, o que você fez? E você sabe o que a gata dele fez? Ela comeu remédios controlados que o Bear deixou com a tampa aberta e ela teve uma overdose. E a culpa é da gata. Meu Deus, gata, o que você fez? Daí o Bear fica bem tristinho, porém a Nick liga pra ele, convidando ele pra ir pro bar e ele aceita na hora. De repente o luto some. Mas é porque a Nick diz que ela está pensando em sair do trabalho dela. Ela diz que ela está muito infeliz no emprego e ela quer seguir o seu sonho de ser uma escritora famosa de livros. Isso é muito legal, porém, primeiro, por que ela tá reclamando do trabalho dela se ela mal trabalha lá? Segundo, como que ela tá pensando em sair do emprego dela sem nem ter lançado o livro dela ainda? Essa galera tava fazendo um ótimo trabalho em estragar a própria vida muito antes do demônio chegar. E aí o Bear fica com esse sentimento de urgência, que ele precisa contar logo pra Nick o que ele sente por ela antes que ela saia do emprego. E aí sim, se ele conseguir contar, aí que ela vai sair mesmo. E aí antes de ir no bar encontrar a galera, o Bear para numa loja esotérica para comprar um colar de cristal para Nick. Afinal de contas, o colar dela caiu no ralo. Só que aí, ao invés de comprar um colar, ele compra um negócio que é um pouquinho diferente. Ele compra um graveto! Duas coisas muito parecidas, né? Ele acha que a Nick é um passarinho pra ficar feliz em ganhar um graveto. Meio que ela tem cara de passarinho mesmo. Porém, na embalagem deste graveto está escrito que este graveto é um graveto mágico, que quando você quebra ele no meio, ele te concede apenas um único desejo por pessoa. Isso é muito importante. E aí o Bear decide comprar esse pedaço de lixo pra ela, que na concepção dele é muito mais legal que um colar de cristal. Daí o Bear chega no bar, encontra os amigos, encontra a Nick, mas obviamente ele não consegue falar com ela, não consegue confessar os seus sentimentos, não consegue nem dar porra de um graveto pra ela. Então ele espera até a hora de ir embora pra oferecer uma carona pra Nick, né, pra ficar sozinho com ela. E aí, meus amigos, dentro do carro ele diz que ele comprou um presente pra ela e a reação dela é dizer: que nojo! Pois é, ela não quer aceitar nenhum graveto mágico, imagina o gravetinho que ele tem no meio das pernas. E aí, antes da Nick entrar em sua casa, ela pergunta para o Bear se ele gosta dela. E este imbecil, bunda mole, asqueroso, covarde, diz que ele sente que eles são apenas bons amigos. Ele é o homem mais patético que eu já vi na minha vida. E o pior de tudo é que ele sabe que se ele dissesse que ele gosta dela, ela ia rejeitar ele. Só que ele é tão covarde que ele não queria ser rejeitado. Ele mesmo
inventou. Não, gente, eu sou amigo. Ele é aquele cara que quando tá perdendo, desliga o videogame. Leva a bola de futebol pra casa. E aí o que o nosso guerreirinho faz? Ele espera a Nick entrar dentro da casa dela e ele, completamente humilhado pela falta de coragem dele mesmo, vai lá e quebra o graveto mágico no meio, desejando que a Nick ame ele mais do que qualquer coisa no mundo. Sim! É o pedido mais virjolas da história da humanidade. Ele poderia pedir pra nunca ficar calvo, pra ter mais 50 centímetros de perna, ele poderia até pedir pra ter o shape do Motomoto do Madagascar 2, mas não, vamos desperdiçar o único desejo que eu posso fazer na minha vida inteira e vai se tornar realidade, pra fazer a esquisita do meu trabalho gostar de mim. Trabalho eu que nem pretendo ter pro resto da minha vida, e ela mesmo também não vai ter. E é o seguinte, usar magia pra fazer uma pessoa que não te ama começar a te amar é muito errado, porque isso muda completamente a essência da pessoa. E é exatamente por isso que eu nunca vou desejar que os jogadores da seleção brasileira aprendam a jogar bola. Isso iria contra tudo que eles acreditam. Imediatamente a Nick dá meia volta e ela pede pro Bear dar aquele presente que ele tinha dito que ia dar pra ela. E aí ele dá uma desculpa, ele diz que ele esqueceu em casa, e nessa hora a Nick começa a agir de uma maneira completamente esquisita. Ela parece um alienígena tentando se passar por uma pessoa, sabe? Ela fica tentando soar humana, fica tentando emular emoções forçadamente. Ela fica agindo igualzinho o ChatGPT quando você tenta fazer web sacanagem com ele. E aí ela diz pro Bear que ela não quer ficar sozinha na casa dela porque o pai dela tá doente, o pai dela tá morrendo, e aí ela pede pra ir dormir na casa do Bear. Ele provavelmente se caga nas calças, mas diz que sim. E quando ela chega na casa do Bear, ela começa a cheirar o lugar igual um pastor alemão de aeroporto. E ela diz que ela adorou porque o lugar tem o cheirinho dele. Ou seja, cheiro de meia gozada. Daí a Nick se deita na cama do Bear e ela começa a agir igualzinho aquele seu tio distante quando ele quer o seu nome emprestado pra financiar uma moto. Ela pede pra dormir junto com ele, tira a blusinha dela, começa a se fazer de coitada. E aí pela segunda vez o Bear se caga de nervosismo, mas ele vai lá se sentar do lado dela. E nisso ela começa a beijar o rapaz. E ele ainda deixa ela fazer isso, sendo que ele sabe que tem alguma coisa muito de errado com ela. Ela não tá dentro de si. Ela claramente está possuída. Só demônio gosta de virgem. E aí no meio do beijo ela comete o maior erro que uma pessoa pode cometer, que é abrir o olho no meio do beijo. E aí ela toma um puta susto, como se ela tivesse visto o próprio Satanás. E apesar desse ser um evento obrigatório que todo homem vai passar algum dia na vida, aqui eu acho que ela realmente acabou de perceber que tava beijando Hitler Jr. E aí depois desse susto, cada um vai dormir no seu cantinho. Na manhã seguinte o Bear já acorda com um belíssimo café da manhã preparado para ele e uma linda homenagem que a Nick fez para sua gata morta. Ela tirou a gata do saco de lixo, estendeu o corpo dela sobre um tapete vermelho no meio da cozinha do Bear, acendeu uma vela pra gata e colocou flores da espécie Tagetes erecta, conhecida como cravo de defunto, que ajudam a guiar a criatura no pós-vida. Uma lindíssima homenagem. Até porque o Bear só tacou ela no lixo. Mas claro, óbvio que o Bear não gosta dessa homenagem. Ele fica todo irritadinho. E é sempre assim, né? Todo nerdola quer namorar uma gótica trevosa até ela fazer algo de fato gótico e trevoso. Aí ele não quer mais. Aí ele vai achar ruim, né? É muita cara de pau, né? Daí eles vão pro trabalho e o Bear conta sobre a sua noite maluca para o Ian. E ele diz que a Nick provavelmente está tendo um surto psicótico por conta da doença do pai dela. O pai dela tá morrendo e ela tá muito triste. Mas o Ian não acredita muito nessa teoria, porque ela nunca foi próxima do pai. Ele acha que a Nick voltou a usar MD, o famoso êxtase. A única coisa que os dois concordam é que ela com certeza não está pura, porque ela jamais ficaria com o Bear. Daí o Bear volta para casa e a Nick bate na porta da casa dele, pedindo desculpas pela forma com que ela se comportou na noite passada. Ela diz que de fato tinha usado um MDzinho. Daí a Nick novamente pergunta para o Bear se ele gosta dela e finalmente o nosso guerreiro, em seu maior ato de coragem da vida, diz que sim. Everything
Ele só precisou que ela confessasse estar completamente chapada de drogas pra ter a coragem de dizer que gosta dela. E a partir daí, o Bear e a Nikki iniciam um relacionamento amoroso 100% natural, real e sem interferência nenhuma de magia. Na cabeça do Bear. A gente sabe que essa mulher está extremamente possuída. Daí, durante um jantar romântico num restaurante, a Nikki pergunta para o Bear sobre o que ele pretende fazer da vida dele, até porque ele parece que não tem objetivo nenhum. E aí ele diz que ele pretende ser um crítico gastronômico, simplesmente pelo motivo de que ele quer comer de graça e ser pago para falar mal dos restaurantes, que é exatamente o que eu já faço com o Coco Bambu, só que eu não sou pago para fazer isso e eu apenas saio sem pagar conta. E eu não me considero um crítico gastronômico por causa disso. Só que aí no meio do encontro, o Ian liga para o Bear e ele se retira da mesa para atender a ligação. E o Ian diz que ele ficou muito encucado com esse lance da Nikki com o pai doente dela. E ele decidiu pesquisar e descobriu que o pai dela não está doente. Na verdade, ele está indo normalmente trabalhar todos os dias. Ian, meu amigo, acho que você está há pouco tempo no mercado de trabalho, porque a coisa mais comum que tem é as pessoas irem trabalhar mesmo doente. Tem professor de biologia que vai dar aula mesmo que tenham soltado o mosquito da dengue dentro da casa dele. Vocês só podem ficar faltando à vontade no trabalho de vocês porque não tem uma alma viva que quer comprar um instrumento musical. E aí o Ian ainda conta que a Sarah e a Nikki conversaram sobre o Bear e a Nikki diz que ela não sentia nada pelo Bear. Ela via ele apenas como um grande irmão. E aí o Ian acha que não faz o menor sentido a Nikki começar a namorar o Bear assim do nada. Se o Ian soubesse a quantidade de filmes e livros com romance entre irmãos que existe no mercado, ele ficaria surpreso. E aí o Bear fica muito assustado com essa conversa. Ele começa a achar que aquele graveto realmente era mágico e ele, sem querer querendo, acabou enfeitiçando a Nikki. E então o Bear volta para sua mesa e pergunta para a Nikki se ele é a pessoa que ela mais ama no mundo. E ela diz... obviamente que sim, né? Ela já até tá usando um colar com a letra B de Bear. Esse B com certeza não vai ser de Bruno Guimarães, né? E aí o Bear congela na hora. Agora ele tem certeza de que foi o graveto mágico que enfeitiçou ela. Porque foi exatamente isso que ele pediu, né? Para que ela amasse ele mais do que qualquer pessoa. Pois é, o Bear ficou esse tempo todo namorando a Nikki sem perceber que ela tava enfeitiçada. Ele achou que realmente tinha sido mérito próprio. O Bear então pergunta para a Nikki se o pai dela realmente está doente e ela fica pálida na hora. Ela se levanta da mesa e começa a reclamar em voz alta para todo o restaurante ouvir que eles estavam tendo um encontro legal e ele está tentando estragar tudo. E aí... este desgraçado desse urso do caralho diz que ele nem liga se o pai dela tá doente ou não. Ele não tá nem aí se ela mentiu ou não. Contanto que ele possa ficar com a Nikki, ele não tá nem aí se essa é a Nikki de verdade ou não. Ele só quer se aproveitar do corpo dela, mesmo que por dentro ela seja uma existência completamente sinistra e cheia de sofrimento. Esse cara é tipo se os arquivos Epstein fossem uma pessoa. E aí no meio da madrugada, este merdinha do Bear acorda com a Nikki observando ele dormir ali do cantinho do quarto, de maneira extremamente irada e demoníaca. Ele fica todo assustadinho e pede pra ela voltar a dormir, só que ela diz que ela não quer dormir porque ela não gosta dos sonhos que ela tem. Ela fica sonhando que o Bear não ama ela. Pois é, sonhos gostosos e deliciosos são meio que o pesadelo para um demônio. E aí a Nikki começa a chorar um choro extremamente demoníaco. Porque, como eu disse, a existência dela é puro sofrimento. A Nikki verdadeira, que está adormecida dentro desse corpo, provavelmente odeia o Bear mais do que tudo na vida. Enquanto o demônio que possuiu ela ama tanto o Bear que ela nunca vai conseguir ser feliz porque ele jamais vai amar ela de volta. Sim, o Bear conseguiu criar a existência mais infeliz e miserável da Terra. Só falta a Nikki torcer pro Vasco também. Daí a Nikki finalmente se deita ao lado dele e ele tenta sair de fininho no meio da noite. Só que ela dá um gritão pra ele ficar. É aquele ditado, né? Casal que dorme brigado, o diabo dorme no meio.
ou um tal de Juliano também. De manhã, o Bear acorda e ele nota que o seu cabelo foi cortado durante a madrugada. E aí ele pede pra Nick não fazer mais isso e nem ficar mais assustando ele de madrugada. Sim, meus amigos, o cara realmente acha que ele pode pedir pro demônio parar de fazer coisas extremamente assustadoras e demoníacas. O Bear é aquele cara que vai jogar Silent Hill e ele pergunta se tem como tirar neblina. Daí a Nick pede desculpas, diz que ela vai se comportar direitinho e ela ainda dá um grande sorriso de orelha a orelha por longos e desconfortáveis segundos. Tipo o atendente do Coco Bambu quando chega o seu prato e você pede pra ele tirar todo o camarão que veio. E aí quando o Bear vai tentar sair de casa pra ir trabalhar, ele se depara com a porta de sua casa completamente colada com fita silver tape. Um trabalho extremamente irado e demoníaco da Nick, porém completamente ineficiente, porque ele tira as fitas em 2 segundos. A única coisa que esse cara é bom realmente é em violação. E depois que o Bear sai, a Nick continua ali completamente imóvel, do mesmo jeito que ele deixou, ela fica ali sorrindo. Ela tá tipo Buzz Lightyear quando o Andy tá no quarto. Ela até se mija inteira nas calças e mesmo assim ela não se mexe 1 centímetro sequer. Parece até a galera da pista premium do show do Twice. Daí no trabalho o Bear pega a marmita que a Nick fez pra ele e nessa marmita ela colocou 2 fotos. Uma foto do Bear escrito você e uma foto da Nick escrito não sou eu. Algo que somente caras extremamente possuídos como a Nick fariam. Daí ele começa a comer o lanche que a Nick fez e a Sarah estranha um pouco o cheiro. E aí só ali o Bear percebe que a Nick preparou para ele um sanduíche de gato morto. Pois é, e ele já tinha dado umas 2 mordidas no sanduíche e não tinha percebido nada. E só aí ele começa a vomitar. Como que esse cara pretende ser um crítico gastronômico se ele não consegue nem perceber que ele tá comendo um sanduíche de gato morto? Esse cara jamais iria saber a diferença entre morder um tênis New Balance e uma carne do Paris 6. Depois do trabalho, o Bear dá uma carona para o Ian e o Ian pergunta se a Nick está bem. Porque na primeira noite que ela dormiu na casa do Bear, o Bear tava super preocupado com ela, dizendo que ela tava tendo um surto psicótico, que ela precisava de ajuda. Só que agora que eles começaram a namorar, de repente essa preocupação sumiu. Agora ele tá dizendo que ela tá super bem. E, obviamente, o Bear fica super ofendidinho com essa pergunta, dizendo que a Nick tá bem sim e que ela ama muito ele. E a prova é que ela fez ele comer o gato morto dele. Daí o Bear pergunta para o Ian por que ele não foi convidado para a festinha que o Ian vai dar na casa dele. E o Ian diz que ele está preocupado com a Nick, porque tá parecendo que o Bear tá se aproveitando dela. Pois é, cara, se até o maluco que usa boné pra trás tá percebendo que existe uma mulher em sofrimento, é porque tá bem na cara. E aí o Ian diz que se o Bear quiser ir pra festa dele, ele vai ter que ir sem a Nick pra provar que o relacionamento deles é saudável e eles dão espaço um para o outro. Só que apenas caras extremamente possuídos como a Nick sabem que é o exato oposto. É quando você dá espaço no relacionamento que o diabo entra. Ou um tal de Juliano. E aí antes de voltar pra casa e contar pra Nick que ele vai numa festa sem ela, o Bear decide ligar pro telefone que tem no verso da embalagem do graveto mágico. Sim, meus amigos, por algum motivo, a porra do graveto mágico tem até uma equipe de telemarketing. Mas a Vivo, que é literalmente uma empresa de telefonia, não consegue resolver um problema seu por telefone, né? Curioso, muito curioso. Daí o Bear pergunta pro atendente do graveto mágico se tem como ele alterar um pedido, como se ele tivesse pedido pra tirar a cebola do Big Mac dele, e obviamente a resposta é não. E aí ele pergunta se tem como cancelar um pedido, e a resposta também é não. A única maneira de anular um pedido é se a pessoa que fez o pedido morrer. E essa é a melhor notícia do mundo. Porque aí o Bear vai morrer e o demônio vai poder se livrar desse imprestável finalmente. Você só sai ganhando. É tipo se alguém perguntasse pra você se você quer $1 bilhão, mas você nunca mais vai poder assistir um único jogo da seleção brasileira. Mas obviamente o Bear não quer morrer pra libertar Nick. Ele prefere continuar comendo gato morto o resto da vida do que deixar essa mulher ter livre-arbítrio novamente. Daí ele volta para casa e encontra a Nick exatamente no mesmo lugar que ele deixou ela. Só que agora ela tá toda mijada e vomitada, parecendo até o Bruno Guimarães indo bater pênalti. Daí ela vai tomar um banho e enquanto ela está se lavando, ele diz que ele foi convidado para uma festa do Ian, só que ela não pode ir junto. E aí ela diz que
tudo bem, que ele pode ir sozinho. Ou seja, ele leva ela junto com ele. Lá na festa, eles brincam de Jenga versão adulta, em que você retira uma peça do Jenga e você tem que ler e realizar um desafio que está escrito ali na peça. A Nick novamente se comporta de maneira extremamente possuída e quando ela é desafiada a dizer algo embaraçoso, ela recita um trecho do livro que ela está escrevendo. E este livro, meus amigos, é algo que é, no mínimo, extremamente criminoso. Porque parece que é uma releitura de João e Maria, só que o João e a Maria estão num relacionamento tóxico e incestuoso. E essa pra mim é uma das partes mais interessantes do filme, porque eu não sei se quem escreveu isso foi a Nick verdadeira ou a Nick possuída. Se foi a Nick verdadeira, eu fico muito triste que esse livro nunca mais vai ser lançado. Daria uma ótima adaptação no Prime Video. E se foi a Nick verdadeira que escreveu esta obra extremamente incestuosa e ela tinha dito que via o Bear como irmão, talvez ele tivesse uma chance desde o começo. Mas realmente seria engraçadíssimo se a Nick considerou sair do emprego dela pra lançar esse livro. Seria uma das melhores decisões profissionais que eu já vi na minha vida. E aí o Bear tira um desafio de beijar a pessoa à sua esquerda e à sua esquerda está a Sarah. Só que obviamente a Nick aparece, puxa a cadeira da Sarah pra trás e fica à esquerda do Bear, pra ele beijar ela. E é claro que esse tempo todo o Bear não está gostando do que a Nick está fazendo. Todo nerdola quer ter uma namorada dominadora até ele começar a namorar uma e ela começar a rosnar pra toda mulher que chegar perto dele. E aí, infelizmente, ela tem que deixar de ser a sua namorada pra ser a sua esposa. E nisso, a verdadeira Nick parece assumir o controle por pouquíssimos segundos e ela começa a gritar, essa não sou eu. Daí ela quebra uma garrafa na mesa e começa a se acertar na cabeça com a garrafa quebrada. Uma clara tentativa de tirar esse demônio do corpo ou até mesmo cometer o oposto de viver. Só que poucos segundos depois, o demônio já assume o corpo novamente. É extremamente difícil você tirar um demônio só batendo nele. E é claro que o Bear só assiste a essa cena da menina quase se matando, sem fazer nada, sem nem ajudar ela. Ele fica apenas observando a Nick com aquele olhar de decepção que os seus pais te olham quando você pede pra ir dormir junto com eles na cama deles, bem no dia dos namorados. E pelo visto, caras de 32 anos não podem ter medo do trovão. Chegando em casa, o Bear ainda briga com ela porque ela estava assustando as pessoas. Sim, o cara está bravo porque a namorada demônio dela, pasmem, estava agindo de maneira extremamente demoníaca. Não, e ele ainda diz que ele quer que ela haja mais natural, que ela haja mais como a Nick de verdade. Agora você quer a Nick de verdade, né? Meu irmão, se ela começar a agir igual a Nick de verdade, ela vai ter que cagar na sua cabeça e fazer você comer essa merda. A Nick de verdade te odeia. E aí, novamente, a Nick começa a agir de maneira extremamente demoníaca, começa a andar pra trás, começa a falar coisa estranha, começa a fazer barulho estranho, começa a ameaçar, atacar ele. E aí o Bear fica todo assustadinho e ele diz que quer dormir na casa do Ian. E aí ela diz que, claro, ele pode ir, fica à vontade, mas se ele for, ela morre. E aí ele vai bonzinho lá dormir na cama dele mesmo. Daí no meio da noite ele começa a receber um monte de mensagem da Sarah dizendo que ela quer encontrar ele num parque porque ela tem coisas muito importantes pra dizer. E não pode ser pelo WhatsApp. E eu nunca vou entender esse negócio de, ah não, isso é muito importante, não posso falar pelo WhatsApp. O que é tão importante assim que o Mark Zuckerberg não pode saber também? E a Sarah ainda diz que se ele não for até ela, é ela quem vai até ele. E ele acha essa uma ideia pior ainda, porque ele tem medo da Nick acabar matando a Sarah. Como se a Nick fosse uma assassina só porque ela tá possuída, né? Existe muito preconceito nessa sociedade com pessoas extremamente possuídas. E aí o Bear se certifica que a Nick realmente está dormindo e ele começa a sair de fininho. Só que nessa hora, a verdadeira Nick começa a falar com ele, implorando pra ele matar ela enquanto o demônio está dormindo. Só que aí, meus amigos, você sabe o que o Bear faz? Ele fica ofendidinho que ela prefere morrer do que ficar com ele. Ele fica, ai, nossa,
É tão ruim assim mesmo ficar comigo? Meu irmão, até a sua gata preferiu morrer do que ficar com você. Quem dirá uma mulher que você tá obrigando a te amar? E aí, é claro, ele fica de birrinha com a Nick e deixa ela ali agonizando com a sua pseudo-existência. Daí ele encontra a Sarah no parque, que diz estar preocupada, pois ela acha que a Nick está usando o Bear para fazer ciúmes no Ian. Ela revela que a Nick e o Ian tinham um lance casual há mais de 2 anos. E aí ela acha que rolou alguma coisa entre eles brigaram e agora ela tá namorando o Bear só pra fazer ciúme no Ian. Como se eles estivessem na porra da 5ª série. E me pega muito que absolutamente ninguém nesse lugar não levantou a menor, um tiquinho assim de suspeita que talvez, apenas talvez, a Nick esteja possuída. Porque a Nick é uma das pessoas mais possuídas que eu já vi na minha vida. Pessoas já foram queimadas na fogueira por muito menos. Eu mesmo, quando eu era pequeno, já fui levado pra fazer catequese porque eu começava a girar loucamente quando os Digimon começavam a digievoluir. E eu achava o maior barato. E aí a Sarah, muito espertinha, diz que o Bear deveria ficar com uma pessoa mais de boas. E coincidentemente, a Sarah é uma pessoa super de boas. Inclusive o apelido dela é Sarah de Boas. Ou Sarah Dibas, para os mais íntimos. Só que aí, bem na hora que a Sarah revela que ela gosta do Bear, a Nick aparece e, sem querer querendo, ela esmaga a cabeça da Sarah inúmeras vezes contra um tijolo. Um terrível mistake que qualquer pessoa extremamente possuída poderia cometer. Mas a Nick prontamente já coloca a culpa disso tudo no Bear. E eu nem sei por que seria a culpa dele, mas eu concordo que seja a culpa dele sim. E aí, depois do Bear ajudar a Nick a colocar o corpo no porta-malas, o Bear descobre que a Sarah tinha acabado de passar na faculdade dos sonhos dela. Ela estava a pouquíssimos passos de nunca mais ver a porra do Bear na vida dela. Daí o Bear fica muito mexido com essa informação e ele decide novamente naquela loja esotérica onde ele comprou o graveto. E o vendedor diz que ele não tem como fazer um outro pedido, é só um pedido por pessoa, mas ele pode tentar convencer outra pessoa a fazer um pedido para anular o pedido do Bear. Por exemplo, se alguém fizesse um pedido para se tornar o homem mais alto do mundo, que atualmente tem 3,5 metros, provavelmente anularia o pedido de outra pessoa que fez esse pedido e se arrependeu. Daí o Bear compra outro graveto, ele consta que realmente não tem como ele fazer outro pedido, ele não consegue mais quebrar o gravetinho, então ele vai até a casa do Ian, explica toda a situação e pede pra ele fazer um desejo para anular o pedido do Bear. Só que o imbecil do Ian não está levando isso muito a sério, e aí ele deseja $1 bilhão e quebra o graveto. E aí notas e notas de dinheiro começam a cair do céu. E esse é o pedido mais idiota do mundo, porque mesmo que você faça aparecer $1 bilhão assim do nada, a inflação vai subir junto para corrigir esse $1 bilhão que surgiu do nada. Então sim, você vai ter $1 bilhão, mas o Kinder Ovo vai custar R$700. Eu acho que se ele tivesse desejado pro Bear nunca ter existido, o resultado seria muito melhor. A Nick nunca teria sofrido tudo isso, as árvores seriam mais verdes, dinossauros voltariam, rios seriam despoluídos, a fome não existiria e eu nunca teria me cagado nas calças na 6ª série, causando danos irreparáveis na minha autoestima. O Bear então compra outro graveto e volta para sua casa, onde ele se depara com o corpo da Sarah sentado numa cadeira. Ela realmente é a Sarah Dibas. Ele chama a Nick dizendo que ele tem um favorzinho para pedir para ela e ela aparece usando as roupas da Sarah. Inclusive, ela está até com as tatuagens da Sarah. E apenas pessoas extremamente possuídas conseguiriam fazer tatuagens tão iradas tão rápido assim. E a Nick também está com a arma do pai da Sarah. A Sarah morreu e a Nick já fez um bazar com as coisas dela. Daí a Nick começa a gritar com o Bear, perguntando por que ele não pode simplesmente amar ela do jeito que ela é. E eu nem preciso ser um cara extremamente possuído, que eu não sou, pra ficar com pena desse demônio que também é uma vítima do Bear. Aliás, acho que é por isso que os produtores escolheram esse cara pra ter o apelido de Bear, porque o urso, à primeira vista, parece inocente, ele tem orelhinhas redondas, mas ele é um dos animais mais perigosos do mundo. E aí, bem nessa hora, o Ian entra na casa dele, todo feliz, que agora ele é bilionário, mas imediatamente a Nick acerta um tiro na cabeça dele. Uma verdadeira heroína que acabou de salvar o país de uma grande inflação, né? Porque quando uma pessoa morre, o desejo dela desaparece também. Adeus $1 bilhão.
dólares. Em seguida, o Bear diz para Nick que ele vai tomar um banho, já que ela vomitou na cara todinha dele. Só que ele entra no banheiro e se tranca lá. E a Nick fica do lado de fora furiosa, batendo, gritando, chorando, pedindo pra entrar. Ele leva a arma junto com ele e ele tenta cometer o oposto de viver. Só que ele não tem coragem de apertar o gatilho. Então, ele decide ter o mesmo destino que sua gata. Ele começa a ingerir vários remédios controlados. Mas assim que ele engole, ele já se arrepende e ele começa a tentar induzir um vômito. Só que ele não consegue vomitar, porque bem nessa hora a Nick quebra um graveto fazendo um pedido. E provavelmente ela pede para o Bear amar ela mais do que qualquer coisa nessa vida. Então o Bear, agora sendo um cara extremamente possuído, sai do banheiro todo feliz e vai abraçar ela. Só que aí ele começa a ter uma overdose. A Nick fica completamente desesperada, começa a chorar, ela pega a arma para acabar com a sua própria vida. E antes que ela pudesse fazer isso, graças a Deus, o Bear finalmente morre e o desejo dele é anulado. E a Nick volta a ser a Nick. Ela e o demônio finalmente se livraram desse encosto. E aí a primeira reação dela é tacar o corpo do Bear no chão, que tava no colo dela. E agora, além de todo o trauma que ela adquiriu no processo, ela tem tatuagens iradas da mulher que ela acabou de matar. Ela atirou no ex-ficante dela e o Bear morreu de overdose no colo dela. Se ela conseguir sair impune de toda essa situação, ela vai ter a insanidade mental para finalmente escrever uma obra pior que After.